Bom dia, gente. Aqui é Eduardo Carvalho. Então vamos falar sobre o livro aqui do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil. Né? Nós temos que dar um aviso, né? Existem leis no Brasil. E o Código Penal, na Lei 2848, né, diz que a apologia ao crime é crime no Brasil. É Código Penal, de 3 a 1 ano de detenção. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com esse livro. Se você repetir algumas coisas que estão escritas aqui, né, e houver uma denúncia contra você, sua vida acabou. Né? Código Penal é prisão. Prisão acabou a vida da pessoa. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de livro. Né? Muito cuidado. Né? Existe uma guerra no Brasil. E por causa dessa guerra contra o crime organizado, que o crime organizado só destrói vidas, destrói famílias, destrói tudo que ele toca. Ele só ajuda os próprios criminosos a manter o ritmo de destruição da sociedade. É a realidade. Né? Então, vou contar uma história. Vou contar um monte de histórias para vocês aqui, curtinhas, bem curtinhas. Havia uma mãe no Rio de Janeiro, havia um movimento para levar a dança às favelas do Rio de Janeiro, e a filha dela se destacou de forma extraordinária. Inclusive, a professora falou: essa menina vai para a Europa, essa menina vai se tornar uma grande mulher. Só que a mãe sabia que o crime estava de olho nela. Então aqui, por exemplo, está falando Marcelinho que tinha 37 mulheres. Você tem que desconfiar quando você lê uma besteira dessas. Né? O que acontece então nas favelas do Brasil? Né? Quando a criança atinge a menstruação, ainda é uma criança, o crime já marca aquela criança como sua. Ele estupra, vicia, e a criança, para sobreviver, manter o vício, se prostitui. Por isso essa mãe tão desesperada. Ela via que a criança dela, a filha dela, podia ter um futuro, mas havia o crime. Para essa mãe, o demônio existe. O demônio é muito real. E o demônio sempre é o crime. Tá? Eu estou focando isso muito porque essa é a realidade. Tá? Livros como esse aqui ocorre uma distorção, falam que fazem pesquisa, mas a pesquisa é só de um lado. Tristemente. Então eles falam muito sobre a metanoia. Metanoia às vezes funciona. Aqui existem dois exemplos. No caso, por exemplo, do primeiro, o Marcelinho, funcionou. No caso do outro, o Maconhinha, eu acho, né? Não funcionou. A sociedade humana é dividida de forma muito específica. 1% é 1% é psicopata, 4% é sociopata e 5% é masoquista. Né? E existe um número variável, não muito informado, de pedófilos. Esses primeiros três grupos tentam chegar ao poder. E quando chegam ao poder, eles criam tragédias. No caso do Maconhinha, é um sociopata. Então o que acontece? Ele cria um argumento, aqui ele criou um argumento, minha futura esposa não gosta de refrigerante Dolly, por isso eu vou matá-la. Você observa qual é o problema aqui? Você vê o problema que a metanoia dessa pessoa não funcionou, ele ainda está ligado ao crime. Ele fala que para a sua segunda esposa, ele foi até o crime, ou seja, está ligado, a metanoia não funcionou nesse caso. Então existem casos que a metanoia funciona e tem casos que não. Então vamos analisar um pouco melhor o segundo caso aqui.
Ela falou que apanhava do marido. Então ela tinha uma relação sociomasoquista com o marido. Então o que acontece? A mulher pega, leva apanhando um cara, ela pega, se afasta do cara, vai embora, meu, sai fora. Se ela não faz isso, o que acontece? Começa uma relação sadomasoquista. O sádico, então, tenta afastar aquela pessoa da sua própria família. Porque, sabe, se ele bater naquela pessoa, ela vai até a mãe, até a família, até os amigos vão apoiá-la e ele vai ficar numa situação difícil. Então, ele tenta destruir os vínculos com a família e com os amigos. Ela fica simplesmente isolada, dependente apenas do agressor. Então, quando você trata de uma questão dessa, não é simplesmente afastar o marido do apartamento, como é dito aqui. Você tem que tratar a pessoa. Existem instrumentos legais que não foram ditos na aula do Leandro Carnal, que é a justiça restaurativa. Então, como funciona a justiça restaurativa? Funciona com um facilitador. O facilitador tenta reunir a pessoa com a família, o agressor com a família do agressor, e tenta facilitar a conversação. O que acontece aí? Por exemplo, a família fala, essa pessoa, às vezes nem fala dessa pessoa, fala essa coisa fez isso, isso e aquilo, como fosse justificativa para que houvesse o afastamento da mulher da sua própria família e dos amigos. Então o facilitador tem que fazer um curso. Muitas vezes eles utilizam a linguagem chamada Real Modo, proposta por David Bohm. David Bohm era um físico que trabalhava com Einstein, com mecânica quântica. Certas fórmulas matemáticas e mecânica quântica não podiam ser passadas para a linguagem normal. Então ele criou essa linguagem, e essa linguagem tem uma característica que dá fluidez à linguagem. Ou seja, quando você surge esses problemas aqui, que está entre a vítima e a família, né, você usa essas estruturas para você passar pelo obstáculo. Então, essa é a função do facilitador. Passar por esse obstáculo, para que a mulher tenha apoio da família. Então você vê que não é uma questão só do apartamento, como é dito aqui, né? Tem que trabalhar a pessoa, tem que trabalhar o psicológico da pessoa, tem que fortalecer, dar empoderamento para a mulher, para ela conseguir se reerguer, senão ela não consegue se reerguer. E o crime fala o seguinte: se você voltar para o seu marido anterior, por que eles disseram isso? Porque sabe que o maconha não vai ser fácil. Ela pulou da panela para a frigideira. Não é dito no livro, é uma interpretação minha. Mas também não dá para interpretar só o que o cara fala aqui, porque está muito estranho, entendeu? Crime destrói família, destrói pessoa. Crime só ajuda ao próprio crime. Então é um livro muito polêmico, tudo aqui pode ser discutido. Você pode falar de inúmeras histórias. Por exemplo, tinha uma mãe, né? Quando havia um tiroteio, como acontece mesmo hoje em dia entre a facção do bem, do peixão, que diz aqui o autor, fica disparando tiro contra o outro. Então aquela mãe, ela abraçava o filho, ficava em cima do filho, para que, se houvesse uma bala, atingisse a ela e não ao filho. Você tem compaixão do bandido, mas não tem compaixão da vítima, né? Terrível isso, né? E essa criança quem foi? Foi o fundador do Geranos Falcão, que fazem um projeto real, não o que diz aqui. Você está batendo aqui, até caiu uma coisa aqui, porque é terrível. Estamos numa guerra e não se pode flexibilizar com essa guerra. Aqui fala assim, mas o crime resolveu um problema dos motoqueiros, né? Falou, se vocês fizerem alguma coisa, aí a gente vai passar a borracha, né? Vai agredir vocês. Então quer dizer que a polícia agora pode jogar motoqueiros de uma ponte? Né? Pensa bem, né? Então crime não compensa, crime destrói pessoas.
Não há nada de bom no crime. O que está escrito aqui nesse livro é muito tendencioso, é terrível até, e pode prejudicar muitas pessoas, certo? Mesmo Leandro Carnal e a Gabriela Paoli, no futuro vão se arrepender. Duas frases que eles falaram naquela aulinha lá. Eu gosto dessas pessoas, acho elas super legais, mas tem que ter, né, um apoio, tem que ser bem assessorado. E no caso, eu acho que não estão sendo bem assessorados. Né? Opinião, novamente, tudo aqui é opinião. Eu não estou dizendo que nada que eu digo é verdade absoluta. Pesquisem e vocês vão ver isso. Então, minha opinião sobre esse livro é muito divergente do que é dado à aula. Eu acho que é importante você também trabalhar na divergência. Há muito que mais que deve ser dito. Cada linha desse livro eu posso propor uma coisa diferente do que é proposto aqui. Muita coisa é encoberta, muita coisa não é dita. É visto apenas um lado da questão e é muito complicado. O Brasil está em guerra e você tem que pensar o seguinte: se o crime conseguir prosperar como está prosperando, quem vai ser a próxima vítima vai ser os seus filhos. Eles que vão ter que ligar com o traficante. Um traficante que destrói pessoas, destrói famílias. Né? Terrível, mas é a realidade. A realidade a gente não pode flexibilizar com ela. Aqui nesse livro ele também fala da evolução do pentecostais. Então o que acontece? O Brasil está em guerra contra o crime organizado. E os pentecostais mostram assim, você tem que fazer o combate. E a pessoa sabe disso. Todas essas mães, todos esses pais sabem que o diabo existe. E o diabo é o crime. Está tentando destruir as suas famílias. E a igreja dá alguns rudimentos de fazer esse combate. Então elas tentam fazer o combate usando as mídias sociais, tentando de forma não muito objetiva, não muito organizada, sem dispor contra todo mundo, para chamar a atenção. A coisa não está bem aqui. Entendeu? A coisa não está bem aqui. E a coisa não está bem em todas as cidades do Brasil. O crime se estendeu de forma absoluta por irresponsabilidade do sistema judiciário brasileiro, que em vez de diminuir o crime, só o aumentou. É uma coisa muito complicada, há muita discussão, existe o pessoal do Sul da Paz, existe o pessoal do Gente que Faz a Paz, existem inúmeras comunidades que tentam discutir de forma séria e responsável esse problema, não como é discutido aqui nesse livro. Infelizmente. É a minha opinião. Opinião. Tá? Complicado, né? Bem, tchau aí. Vamos fazer o próximo vídeo.